aqui tudo em paz. Quanta alegria estou sentindo em estar hoje aqui para podermos conversar sobre um tema muito interessante. Sei que todos nós estamos passando pelo momento do distanciamento social, convivendo com essa pandemia, mas já chegamos até aqui e muito em breve venceremos. Por que não dizer já vencemos? Vencemos utilizando nossos recursos, os nossos conhecimentos, todos os esclarecimentos que a gente vem adquirindo com a doutrina durante esse passar de tempo. Eu sou Maria Olinda Servilho, trabalhadora da Casa Consciência e Vida, e hoje nós vamos conversar sobre retorno à vida corporal. Bem, agradeço também à direção da casa por ter me dado essa oportunidade, ter que me debruçar, estudar, pesquisar, ler um pouco e dividir meus singelos conhecimentos aqui com vocês. Então, vamos lá? Hoje, o nosso objetivo, na realidade, vai ser possibilitar um entendimento sobre a reencarnação à luz da doutrina espírita. Para fazer esse entendimento, para atingirmos esse entendimento, nós vamos passar por alguns processos, né? Vamos conversar sobre alguns assuntos, nós vamos falar um pouco sobre, vamos relacionar um pouco reencarnação com justiça divina, vamos conversar um pouco sobre causa e efeito, vamos falar um pouco sobre a finalidade da reencarnação e também vamos conversar um pouco sobre como é que acontece, né, essa união da alma com o corpo, do espírito com o corpo. Para conversar sobre esse assunto com vocês, eu me organizei de uma forma bem didática. Vamos dividir em 3 momentos. No primeiro momento, eu vou conversar com vocês sobre cada palavra que compõe o tema de hoje. Vamos conceituá-las e vamos também analisar cada uma delas. No segundo momento, nós vamos conversar um pouco, vamos trazer algumas questões que Kardec fez ao Espírito de Verdade. E a partir das respostas que os Espíritos de Verdade deram a Kardec, nós juntinhos vamos fazer algumas reflexões e ampliar o nosso conhecimento no que diz respeito ao retorno à vida corpórea. E num terceiro momento, nós vamos contextualizar. Nós vamos trazer para a nossa realidade essa importância de estarmos aqui nesse envoltório, de estarmos aqui enquanto alma, de estarmos no plano terrestre enquanto seres humanos, enquanto espíritos encarnados. Dessa forma, então, eu acredito que a gente vai ter um bate-papo introdutório, onde onde cada um de nós irá poder, a partir desse conhecimento, fazer a melhor intervenção, contribuir da melhor forma possível para o nosso progresso. Porém, antes da gente entrar, de fato, nesse bate-papo, onde a gente vai falar detalhadamente sobre o significado do retorno à vida corpórea, eu gostaria muito que nós conseguíssemos nos conectar com Deus. Então, nós vamos fazer uma prece para harmonizar nossos pensamentos, nossas energias, dilatar nossa mente e a gente fazer então aquela conexão tão necessária para abrir a nossa mente para o aprendizado. Que nós coloquemos então numa condição de preciar, de manter contato com a divindade. Busquem uma posição confortável. Avisem ao corpo de vocês que é um momento de proximidade com o Espírito Superior, com o nosso Pai. E vamos agradecer. Agradecer porque conseguimos estar aqui neste planeta por mais um dia, tendo mais uma oportunidade de ampliar nossos conhecimentos, adquirindo mais informações, compreendendo que as situações adversas na realidade são provas
que solicitamos, provas que criamos, que adquirimos, mas primordialmente pela oportunidade de podermos enfrentá-las, desvendá-las, transformá-las e atingirmos o tão desejado patamar de conhecimento e desenvolvimento necessário para a nossa evolução. Obrigada, Jesus. Obrigada, irmãos de luz. Obrigada, Deus. E desta forma, a partir da nossa gratidão, nós vamos então começar a conversar um pouco sobre retorno à vida corporal. Antes da gente conversar sobre cada palavra que compõe esse tema, gostaria de deixar claro para vocês que a nossa doutrinária ela está utilizando como base o Livro dos Espíritos. E nós hoje vamos conversar justamente sobre a parte 2 do Livro dos Espíritos, no capítulo 7, onde é intitulado do mundo espírita ou mundo dos espíritos. Da volta do espírito à vida corporal. Como sinalizei para vocês, eu já organizei de tal forma que a gente vai conversar sobre esse capítulo. No entanto, cabe aqui ressaltar que este capítulo ele está subdividido em 8 itens. Esses 8 itens, eles trazem suporte, os quais nós passamos enquanto espíritos para nos prepararmos ao retorno corporal. E no livro que eu vou utilizar, e nós vamos ler também alguns capítulos, né? Vamos ler algumas questões. Nesse livro, cada um desses itens, eles têm um número considerável de questões, do diálogo de Kardec ao Espírito de Verdade. Para melhor entendimento, né, no tempo que nós temos, eu optei em escolher sempre a primeira pergunta, no máximo a primeira e a segunda pergunta, para que a gente pudesse ler e a partir daí, então, a gente ampliar as nossas discussões. Vamos lá. Falar sobre retorno ao corpo, à vida corporal, suscita da gente alguns conhecimentos prévios, algumas crenças. Então, assim, na parte primeira do Livro dos Espíritos, nas causas primeiras, no capítulo 1, que se fala sobre Deus, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade que é Deus. E a partir daí, então, vem uma resposta. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E Kardec continua a perguntar ao Espírito de Verdade: onde se pode encontrar a prova da existência de Deus? E o Espírito de Verdade responde: no axioma que aplicais às vossas ciências. E eles continuam: não há efeito sem causa, não existe efeito sem causa. Procurai a causa de tudo o que não é obra do homem, e vossa razão responderá. E eles continuam: para crer-se em Deus, basta se lance um olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Se tem uma causa, duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e avançar que nada pode fazer alguma coisa. A partir daí, porque eu escolhi justamente essa parte primeira? Porque assim, a questão do espírito que reencarna, a vida não é obra do homem. A vida vem de uma causa primeira. Na medida que eu ia lendo, eu acreditei que
esse seria um conhecimento prévio necessário para que a gente se fortalecesse e que tivesse uma base para então compreender a questão da reencarnação, do retorno ao corpo. E aqui eu também gostaria muito de evidenciar que reencarnação não é algo recente e nem é algo inventado pelo Espiritismo. Não. Trata-se, na verdade, de uma crença que é muito antiga, né, cuja origem basicamente se perde no tempo. Nas leituras em que fiz, detectei que essa ideia, né, de viver de novo, né, de reencarnar, que não era com esta nomenclatura, né, já existia na Índia. Na realidade, na Índia, era denominado paligenésia, né, que é uma crença que tem origem justamente na Índia, com uma precisão do estado intelectual, onde muitos no berço intelectual da humanidade acreditavam que poderia se viver de novo. Além da Índia, alguns povos na antiguidade da Ásia também, e da Ásia e da Grécia, também acreditavam na imortalidade, né? Mas muitos poucos procuravam saber se essa alma foi criada no momento do nascimento, se já existia antes. Simplesmente era aquela crença de que existia uma vida após a morte. E aí nós também podemos falar um pouco de uma doutrina védica. Essa doutrina védica, eles pregavam também a eternidade da alma. Mas assim, eles falavam em evolução, eles falavam em reencarnações múltiplas, mas em momento algum houve esta preocupação de saber, né, se a alma estava dissociada ou se vinha junto com o corpo. E aí vem a doutrina espírita, né, que vem nos revelar justamente toda essa nuance do reencarnar. Mas tem algo também que eu acredito que é extremamente importante a gente conversar aqui. Essa crença, né, da antiguidade, de que existia uma vida após a morte, que existiam várias reencarnações. De que modo então elas foram adquiridas? Essa minha fala toda ela vem justamente para a gente ratificar, né, e reforçar a veracidade do retorno à vida corpórea. De onde vem então, né, essa crença? E Miramês, o espírito Miramês, traz a seguinte informação, né, que não importa muito saber, né, não se sabe precisamente de onde vem. Porém, seja como for, o fato de uma ideia de reencarnar e de várias vidas atravessar séculos e séculos, na realidade, o Espiritismo só vem colaborar de que é verdade, isso existe dentro da humanidade, na cabeça do ser humano. Então, não é pautado em superstição, né? É pautado em algo que já vem de várias civilizações, de várias existências, e com a doutrina espírita a gente vem só esclarecer, até mesmo porque nós temos respostas de espíritos que viveram várias experiências enquanto encarnados e que tiveram a oportunidade e a possibilidade de dialogar com Kardec, para que Kardec então pudesse fazer esses registros e trazer esse esclarecimento para a gente. Bem, a partir de agora, eu começo então o nosso primeiro momento. Nesse primeiro momento, a gente vai conversar um pouco sobre o que é retorno à vida corpórea. Retornar suscita voltar de algum lugar. E estamos voltando de onde? Então, quando a gente para pensar o significado da palavra retornar, a gente busca alguns dicionários, então consta lá que retornar é voltar de um ponto inicial, é regressar, é revoltar, é fazer voltar, é devolver e muitos outros significados para a palavra retornar.
Quando a gente vai no dicionário e procura pesquisar o significado da palavra vida, então nós vamos encontrar assim, o que é vida? Vida é um estado de atividade inerente a seres orgânicos. Vida também no dicionário a gente vai pesquisar, vai ler um pouco e vai estar lá dizendo assim, que se diz de uma manifestação de gerenciamento ou de autogerenciamento encontrado no universo, né? Sendo aquilo capaz, sendo aquilo ou tudo aquilo capaz de manifestar em si mesmo ou de si mesmo poderes de ordenar matérias e usá-las para atender às necessidades próprias. E muitos outros conceitos nós vamos encontrar. E quando a gente vai no dicionário e procura então verificar o significado de corpo, ele é muito amplo. Nós vamos encontrar que corpo é um conjunto de elementos físicos que constituem organismos do homem ou do animal. Nós também vamos encontrar assim, né, que é uma formação anatômica, embrionária ou histológica, ou também vamos encontrar tudo que tem extensão e forma, corpo, e vamos ampliando. Quando a gente traz, né, essa conceituação de retorno à vida corpórea à luz da reencarnação, então a gente tem a compreensão, né, que retornar ao corpo, reencarnar, é retornar de fato à vida corpórea. Que reencarnação é você retornar a um corpo novo, que esse corpo ele é especialmente formado, né, para esse espírito, para um espírito específico. Também quando a gente fala em reencarnação na doutrina espírita, nós estamos trazendo a concepção de que reencarnar é progredir. Pode até em algum momento estacionar, mas nunca é retrógrada. Não acontece isso. Por quê? Porque a lei da reencarnação é uma lei universal. É o princípio básico, é um dos princípios básicos do Espiritismo. E de onde vem esse espírito para reencarnar? Como eu sinalizei para vocês, a gente está trazendo uma sequência, né, a partir do Livro dos Espíritos, e na doutrinária anterior, se vocês acompanharam ou se vocês não acompanharam, se vocês se debruçarem para assistir, Diego vai falar muito das lembranças de vidas passadas, né? E nessas lembranças, né, são vidas passadas que você esteve encarnado, mas são as lembranças que você leva ou tem presente o tempo todo com você, onde você, enquanto espírito, estiver. Então, se você está na erraticidade, né, você volta exatamente de lá para o corpo. E já já a gente vai falar um pouco sobre quais são essas fases, quais são os tipos de encarnação, né, e quais são as fases da encarnação. Mas vamos partir do princípio que nós estamos na erraticidade, e da erraticidade, então, há todo um planejamento, há toda uma organização para que possamos retornar ao corpo. O que eu acredito que é muito interessante que a gente compreenda, que o Espiritismo ele vem trazer para a gente de maneira muito direta a revelação de que todos nós precisamos nascer, morrer e renascer quantas vezes forem necessárias para que o espírito vá se tornando cada vez mais perfeito. É o princípio da reencarnação, né? Para que ele vá se tornando mais puro, né? Estamos aqui então, neste momento, conversando para que a gente possa abrir a nossa mente e compreender que a reencarnação ela não é um processo punitivo. Que a reencarnação, na realidade,
é a manifestação da misericórdia de Deus, né? Da misericórdia divina. Porque nós não reencarnamos só e puramente por sermos devedores. Nós reencarnamos, acima de tudo, porque a vida na matéria, ela significa oportunidade. Ela significa crescimento em todas as latitudes espirituais, né? Porque a evolução é a lei divina, né? Imperiosa, né? Algumas vezes, sim, nós sofremos, mas primordialmente pelas causas e pelas escolhas que fazemos, não puramente por sermos pecadores, né? Ou por ser uma punição, né? Que isso fica muito, muito, muito claro para a gente. E para reforçar, né, essa fala, eu trouxe aqui para vocês a questão número 171. Eu vou pegar aqui o livro dos Espíritos, para que a gente possa ler a questão 171, que fala sobre a justiça da reencarnação, né? Então, na questão 171, Kardec pergunta ao Espírito de Verdade sobre o que está baseado o dogma da reencarnação. Como eu disse a você, essa leitura aqui é para que a gente possa reforçar tudo que eu já vim conversando com vocês aqui sobre a importância da reencarnação, sobre a gente ter esse entendimento de que ela é necessária e que a doutrina espírita, ela nos trouxe de forma mais clara. Não foi ela quem criou o termo reencarnação, quer dizer, o sentimento de reencarnar, a ideia de reencarnação, mas ela trouxe esse esclarecimento para todos nós. Então aqui Kardec pergunta sobre o que está baseado o dogma da reencarnação, e a resposta do Espírito de Verdade, sobre a justiça de Deus e a revelação, pois, repetimos sempre, um bom pai deixa sempre aos seus filhos uma porta aberta ao arrependimento. Não lhe diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles cujo progresso não dependeu deles mesmos? Não são todos homens filhos de Deus? Somente entre os egoístas se encontram a iniquidade, o ódio implacável e o castigo sem perdão. Todos os espíritos tendem à perfeição, e Deus lhes fornece os meios pelas provas da vida corpórea, mas em sua justiça lhes faculta realizar em novas existências o que não puderam fazer ou concluir numa primeira prova. E aqui, na questão 171, tem mais esclarecimentos, tem mais informações. Algo que é importante também sinalizar para todos aqui presentes, que quando a gente vem participar de uma doutrinária, a gente não vem aprender tudo sobre a doutrina, mas o objetivo primordial é a gente causar uma inquietação, é a gente causar uma curiosidade, para que todos possamos nos debruçar, ler, duvidar, questionar e nos aprofundar mais. Com isso eu quero dizer que não vamos ler toda a resposta, mas aqui a gente já vem sinalizando, né, que a lei de reencarnação é uma lei universal, que ela é vigente em todos os mundos habitados, todos, né? E ela é imutável, por ser lei divina, ela é imutável, né? O espírito, ele anima quantos corpos precisar, que fique claro isso, né? Para o seu despertamento espiritual, para o seu crescimento, para o seu progresso, né? E a reencarnação, ela acaba nos mostrando mesmo essa justiça de Deus, como já foi sinalizado aqui, e é uma forma também de Deus mostrar que todos recebem as mesmas oportunidades, que todos reencarnam simples e ignorantes, todos nós. Agora precisamos utilizar de todos os nossos esforços, de todas as nossas conquistas, de todas as informações que nós adquirimos, para que a gente possa então auxiliar a cada dia o nosso progresso.
Bem, até aqui nós conversamos sobre as questões dos termos que compõem o nosso tema de hoje. Conceituamos esses termos, nós analisamos cada um deles à luz da doutrina espírita. E só para fechar esse primeiro momento, eu quero ler para vocês a questão 82. Eu separei aqui porque na questão 82 nós falamos sobre origem e natureza do espírito. 82, pronto. E a partir daí, então, a gente fechando aqui, nós vamos para o nosso segundo momento. Questão 82. É exato dizer que os espíritos são imateriais? Pergunta de Kardec ao espírito de verdade. E a resposta: como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem insuficiente? Pode um cego de nascimento definir a luz? Imaterial não é o termo, incorpóreo seria mais exato, pois deves compreender que, sendo o espírito uma criação, deve ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros, e tão etérea que não pode ser percebido pelos vossos sentidos. E aqui os espíritos de verdade continuam. Eles dizem que os espíritos são imateriais, porque sua essência difere de tudo que conhecemos sob o nome de matéria. Uma comunidade de cegos não teria termos para definir a luz e seus efeitos. Um cego de nascença crê possuir todas as percepções pelo ouvido, o odor, o gosto, o tato. Ele não compreende as ideias que lhe dariam sentido, o sentido que lhe falta. Da mesma forma, com relação à essência dos seres humanos, nós somos verdadeiros cegos. Então aqui, o que o Espírito de verdade quis nos dizer é que a gente tem que ter muito cuidado quando a gente cria dúvidas sobre o Espírito, o que é o Espírito, a essência do Espírito. Quando a gente coloca na mente que precisa ser algo palpável, não. Porque nós não temos palavras, segundo o Espírito de verdade, para definir a essência, o que compõe, o que nos compõe enquanto Espírito. Por isso, na medida que eu fui lendo alguns textos, eu achei muito interessante, acho que foi Santo Agostinho, se não me engano foi Santo Agostinho, que falou sobre a composição, como definir espírito. Pensem vocês na água e no ar. A água e o ar, eles se adaptam ao recipiente em que nós o colocarmos. Dessa forma, você deve compreender o espírito. Por que eu trouxe esse exemplo e por que eu fiz questão de trazer essas duas questões do livro do Espírito? Para que a gente possa, a partir do conhecimento prévio, a partir dessa informação, compreender tudo que nós vamos conversar agora sobre retorno à vida corpórea. Certo? Então, nós vamos entrar agora na segunda parte. A segunda parte, a gente vai trazer algumas questões do Livro dos Espíritos, mas especificamente do capítulo 7. E a gente vai também conversar sobre tipos de encarnação, fases de encarnação, da encarnação, e vamos fazer vamos costurando, tá? Na medida, aquilo que a gente vai trazendo aqui de informação, a gente vai lendo cada primeira questão daqueles itens que eu sinalizei aqui para vocês do capítulo 7.
Quando a gente fala sobre tipos de encarnação, né, eu trago aqui para vocês também, didaticamente, nós temos assim um acordo, né, para sinalizar 3 tipos de processo encarnatório. Nós temos o processo encarnatório voluntário ou livre, nós temos o processo de encarnação que é semi-voluntário ou proposto, uma proposta, e temos o compulsório. O que é um tipo de encarnação voluntária? A encarnação voluntária, na realidade, não é para todos os espíritos. A gente aqui já conversou em outras doutrinárias sobre a pluralidade, né, dos mundos, e já falamos sobre níveis, né, níveis morais de espíritos. Então, assim, aqui a gente traz a seguinte informação. Possuem liberdade de escolha muitos os espíritos, aqueles que têm condições de realizar suas tarefas, e eles são grandes missionários, né? Eles escolhem livremente, né, que querem vir para a Terra, eles escolhem suas tarefas, né, e estabelecem essas tarefas valores incontestáveis. Na realidade, são espíritos que eles, quando reencarnam, eles reencarnam com uma missão, né? Por isso que eles são considerados espíritos missionários. Mas, Maria Olinda, não são todos que reencarnam com missão. Alguns vêm com uma missão, outros vêm com provas, outros vêm com resgate. Mas a gente vai chegar lá quando começar a falar sobre as fases da reencarnação. A gente vai falar em algum momento sobre isso. Quanto à encarnação semi-voluntária ou a proposta, o que é que ela traz de característica? Ela leva em conta sim o livre-arbítrio, com certeza, mas de forma relativa. Por quê? Porque os mentores eles vão estudar débitos e méritos, programando em seguida os principais acontecimentos da próxima encarnação, do próximo retorno à carne desse espírito, tendo em vista uma liquidação ou então a minoração das dívidas e possibilidades de progresso. Então, isso não é imposto, né? Existe até um diálogo, né? Neste nível moral que se encontra esse espírito, existe até um diálogo entre a equipe organizadora do planejamento reencarnatório e o espírito. Eles discutem algumas sugestões, propõem algumas alterações, mas elas podem ser aceitas ou não. Então, essa é uma característica muito forte dessa modalidade de tipo de reencarnação. E o terceiro é o tipo de encarnação compulsória. Por que eu dei esse sorriso? Porque vocês vão descobrir no finalzinho o que foi que me fez sorrir. Falando um pouco na medida que eu fui lendo, né, ampliando o meu conhecimento e agora dividindo com vocês. A compulsória é aquela que colhe o espírito sem prévia concordância dele, até sem o seu conhecimento. Pense que situação. É por sua índole própria dos espíritos cujo grau de perturbação impede que ele analise de forma lúdica a situação cujas faltas que ele teve foram tão graves, que acabam anulando a sua condição de escolha. É uma imposição, né, feita pela lei, e que a proposta dessa imposição é justamente que haja uma recuperação desse espírito a partir de longas expiações que ele vem a passar. Esses arranjos, assim a gente pode chamar, né, esses arranjos reencarnatórios, eles são feitos por entidades amigas, né, de condição evolutiva superior, e algo que fique muito claro. Estando nesse tipo de encarnação compulsória, em momento algum nós somos abandonados pela espiritualidade superior. Eles estão sempre no entorno, dando suporte, nos dando
base, intuição, sustentação para que a gente possa ter êxito nessa encarnação. Aqui eu vou ler para vocês uma fala de André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, no capítulo 19. Ele diz assim: os espíritos categoricamente inferiores, na maioria das ocasiões, padecendo monoideísmo tiranizante, entram em simbiose fluídica com as organizações femininas a que se agregam, sendo inelutavelmente atraídos ao vaso uterino em circunstâncias adequadas, sempre, para a reencarnação que lhes toca, em moldes inteiramente dependentes da hereditariedade. Então, até no momento primordialmente no momento da reencarnação, existe a questão de sintonias, de energias. Mais à frente nós vamos falar um pouco sobre a questão psicológica da reencarnação, e vocês vão perceber quão é importante essa conexão energética entre pai, filho e o espírito que está por reencarnar. E aqui Manuel Filomena de Miranda, no livro Painéis de Obsessão, ele esclarece o seguinte: que cada criatura recebe de acordo com as necessidades da própria evolução. Merece, todavia, considerar que existência alguma se encontra ao azar, distante, carinhoso da ajuda dos socorros providenciais. Então, todos nós recebemos suportes, todos nós somos auxiliados, tá? E da mesma forma, continua Filomena dizendo que a faixa mais larga da reencarnação ocorre através de fenômenos automatistas, né? Então, assim, numa programática coletiva. Então, nós não estamos abandonados. Nós, quando reencarnamos, estamos totalmente amparados por uma legião de espíritos benfeitores que dão suporte, que planejam, que organizam, respeitando esses 3 tipos de processos encarnatórios, fases, né, processos encarnatórios, quais nós mencionamos aqui. E para a gente dar continuidade aqui a essa introdução do nosso segundo momento, nós vamos falar sobre as fases de encarnação. Na realidade, são 5 fases. Eu vou citar e conceituar algumas, as 5, e depois eu vou reforçá-las quando a gente começar a ler as questões do capítulo 7 do Livro dos Espíritos. Então, vai ser só um esclarecimento introdutório, porque na medida que a gente for lendo as questões, nós vamos fortalecendo esse esclarecimento. Então, se diz aqui que não existem 2 encarnações iguais, não existe, mas podemos separá-las sim por fases, né? Segundo a doutrina espírita. Essas fases jamais são estanques, elas são processuais, elas vão acontecendo, né, gradativamente, a depender da evolução do espírito. E assim, elas ocorrem sempre durante esse processo do mergulho do espírito na carne. Primeira fase, primeira das 5 fases, o planejamento encarnatório. Essa fase se desenvolve no plano espiritual, onde o reencarnante, ao lado de seus mentores, ele vai planejar as suas futuras encarnações. A sua futura encarnação, corrigindo, não a futura encarnação. Kardec também nos lembra que assim, que são planejados apenas os grandes lances existenciais, tá? Aqueles que podem realmente influir no destino desse espírito. Tipo, o casamento, os filhos, a profissão, o tempo médio de vida. E as principais doenças kármicas são necessárias que elas também façam parte, né, desse planejamento de forma bem determinada. André Luiz também nos mostra alguns detalhes que são muito importantes para o futuro desse corpo que nós vamos habitar. Então, assim, os mapas cromossomáticos, né, descritos pelo autor, por André Luiz, traduz exatamente a herança genética, né, do pai, da mãe e algumas características que nós vamos herdar. Isso aqui está na parte do planejamento encarnatório. Logo depois
vem a segunda fase, que é o contato fluídico com os pais. Esse contato fluídico é a fase em que o reencarnante entra em contato, né, um contato mais íntimo, né, com os futuros pais. Ele vai preparando a sua nova existência, né, como diz André Luiz. Essa fase é muito importante porque é onde o espírito mantém esse processo de ligação. E à medida que se intensifica essa semelhante aproximação, o reencarnante ele vai perdendo os pontos de contatos com a esfera espiritual e se aproximando mais e se afinando mais com características, com energia, né, dos pais, né, daqueles que irão estar vou falar assim, conosco, na nossa família, na família que nós escolhemos. Hernani Guimarães também, ele fala que essa fase, ela tem uma comparação com o prelúdio da morte. O que nós já sabemos sobre a morte, né? Por isso que é importante a gente ter uma informação prévia, conhecimentos básicos antes. São aqueles indivíduos que assim, né, quando vai chegando no fim da vida, vai tendo aquela sensação de fraqueza, que vai perdendo o vigor, né? Então, toda aquela sensação, né, e todo aquele enfraquecimento espiritual que vai acontecendo, perispiritual que acontece no processo do desenlace, do desencarnar, Hernani Guimarães, ele também traz essa informação, que é mais ou menos essa sensação. Alguns autores, e a gente vai ver já nas questões no Livro dos Espíritos, falam muito sobre essa sensação de fraqueza, é uma sensação de confusão, para alguns é um sofrimento muito grande, né? Aqui, enquanto encarnado, quando nasce uma criança, a gente vibra, a gente fica numa alegria, mas a partir do momento que nós temos esse esclarecimento da doutrina espírita, nós precisamos estar muito atentos, né, ao que nós já sabemos sobre todo esse processo que passa o espírito para voltar ao corpo, para a partir daqui passar por algumas situações, para purificar, para aperfeiçoar, para buscar a perfeição, né, no seu progresso e no seu desenvolvimento. Então é uma alegria muito grande, né, receber nossos bebês, mas nós que somos da doutrina temos a responsabilidade de compreender desculpe a redundância, mas nós temos a responsabilidade de compreender quão devemos intervir no processo, contribuir com o processo de crescimento desse espírito. A terceira fase é a fase da ligação do espírito à matéria. Ela se divide em redução perispiritual, que é o que vai acontecer com o nosso espírito nesse processo, seleção do espermatozoide e a fecundação. Então, assim, o que é essa redução espiritual? Essa redução espiritual ela é através de um processo magnético automático ou mesmo dirigido por técnicas especializadas no mundo espiritual, onde o espírito passa a sofrer uma redução do corpo. Leia-se esse corpo, lembrando que isso não é matéria, nós já conversamos sobre isso, por isso que eu fiz questão de no início a gente trazer a questão 82. Então, assim, é uma redução espiritual, né? É uma redução em espaços intermoleculares, assim, eu acho que vai ficar mais claro em cima da nossa condição de entendimento, onde vai se atingindo uma dimensão menor, para que então você possa ser acoplado ao centro genésico da mãe. Esse é o primeiro processo dentro da ligação do espírito. Logo depois vem a seleção do espermatozoide, a gente assiste alguns filmes, né, ou séries que falam sobre o momento em que o espermatozoide vai fecundar o óvulo. Então, é justamente este processo, neste momento, após estar acoplado, né, no centro genésico da futura mãe, que o reencarnante é miniaturizado, ele fica aguardando a relação sexual, né, para então desencadear a reencarnação propriamente dita, né, que é justamente nesse momento, após essa explosão do espermatozoide, quando ele é liberado na relação sexual, um deles
será escolhido, né? Escolhido, entre aspas, escolhido, já está determinado, desenhado, porque houve todo um planejamento prévio, lembrem disso, né? Não é o acaso, nessa situação do planejamento não é o acaso, a espiritualidade maior está sempre ali dando suporte. Então, neste momento, este espermatozoide é devidamente magnetizado para vencer essa corrida e lançar a trompa para então, a trompa de Falópio, para então lá ele encontrar o óvulo, né? E aí essa partezinha daí, alguns de nós já temos conhecimento, é onde acontece realmente a fecundação. E quando ele vence essa corrida, é interessante falar que por muitas vezes alguns técnicos da espiritualidade, quando seleciona esse gameta, ele traz uma carga apropriada, né? De acordo com os mapas cromossomáticos delineados nesse planejamento anterior que foi feito, tá bem? Então, quando o reencarnante pelo seu passado não faz jus à equipe especializada, uma equipe especializada, esse processo se desenvolve segundo os princípios da sintonia magnética, aquilo que a gente falou há poucos instantes, que André Luiz trouxe, né? Que a depender do estágio moral, há uma afinidade magnética, porque compulsoriamente ele não teve como planejar. A espiritualidade superior dá o suporte, mas acontece justamente na sintonia magnética. E a terceira e última fase da ligação, né, com o espermatozoide, com o espermatozoide, é justamente a fecundação. Essa fecundação o gameta masculino, ele, ao alcançar o terço superior da trompa, ele vai encontrar o óvulo e aí o fecunda. Pronto. Nesse exato momento, o espírito reencarnante que se encontra ajustado ao aparelho genital, ele liga-se magneticamente à célula ovo, não podendo mais ser substituído por outro espírito. Pronto. Houve a fecundação. Aí a gente vai para a quarta e penúltima fase, que é a fase da formação do feto. E todo esse processo tem a intervenção da equipe que planeja, que dá o suporte, para que tudo isso aconteça exatamente como foi planejado. Então, assim, na formação do feto, né, quando se inicia a fecundação, ela vai assim, do iniciar da fecundação até o nascimento, tá? Trata-se de um período que tem características específicas, né, com múltiplas divisões celulares, que vão dar origem ao embrião e logo depois vão dar origem ao feto. O reencarnante nesta fase está criando, através do seu perispírito, um campo magnético, né, que vai atuar como molde, onde as células físicas irão se ajustando gradativamente, tá? Existe até uma semelhança com uma colmeia de abelha, que vai sendo paulatinamente preenchida, né? E assim acontece com o corpo espiritual, tá? Paulatinamente vai acontecendo essa junção, né? Esse ajustar dessa célula. E dessa forma, forma um vigoroso modelo, como se fosse imã, e vai se alinhando, se acoplando, até formar o futuro corpo. E é assim que acontece a formação do feto. André Luiz, ele traz também, informa no seu livro, que os primeiros 21 dias após a fecundação são de extrema importância para a formação do futuro corpo. Né? Ele diz que é uma época em que estão sendo formados os órgãos e os sistemas, e por um motivo, a assistência espiritual nessa fase é muito intensa para que tudo aconteça exatamente, milimetricamente, como foi planejado. Né? Então, assim, a gestante, ela não pode afastar-se muito do corpo, e a gente vai falar sobre isso, e são proibidas algumas visitas. O que é que nós estamos falando aqui? Estamos falando de visitas em hospital? Estamos falando de visitas em casa? Não, estamos falando de visitas mesmo, né? Esse momento em que acontece
as visitas no planos espirituais em nossas vidas e o momento em que também nós, durante o sono, né, e a gente faz um desdobramento. Então, nesse período, olha que trabalho intenso, né? Não se é permitido fazer isso para não intervir, né, nessa formação, né, no êxito do que se foi planejado. E a última fase é a fase de adaptação à vida, né, que ela acontece justamente, segundo André Luiz, que ela não se completa no nascimento. Nasceu, completou? Não, nasceu até os 7 anos de idade. A gente já, em algumas palestras, acredito que muito de nós aqui, muito de vocês já tenham ouvido isso, em palestras ou em doutrinárias, sobre essa questão da adaptação à vida, o que acontece com o espírito ou a alma, até chegar aos 7 anos. Então ele fica numa transição entre o plano espiritual e o plano terrestre. E André Luiz aqui traz, né, reforçando que essa adaptação ela ocorre exatamente apenas aos 7 anos de idade, quando ocorre total e plena integração do reencarnante aos implementos físicos. Né? Muitas perguntas já foram feitas a respeito das crianças, que elas ficam como se elas estivessem vendo coisas de vidas passadas. Não tem pessoas que falam muito sobre isso. É uma das justificativas, porque quando reencarnamos até os 7 anos, não ficamos o tempo todo preso ao corpo. Né? O espírito ele tem ainda esse processo de ir e vir para o plano espiritual. Em relação a aspectos psicológicos, para a gente fechar essa parte, né, é importante falar, eu trouxe aqui 3 fatores importantes que Kardec explana, manda para a gente aqui, na questão 339, que ele fala dessas perturbações que acontecem, né, durante o período reencarnatório, mas eu não vou ler a questão toda, eu vou só sinalizar aqui, né, que a partir do nascimento o reencarnante vai recobrar a lucidez à medida que as células do sistema nervoso vão se amadurecendo. O grau e intensidade da perturbação depende de 3 fatores. São esses fatores que eu gostaria de falar, que são os fatores psicológicos para vocês. Primeiro o período de gestação é um fator, né, porque a perturbação vai aumentar à medida que a gestação vai se prolongando, sendo menor o início e o máximo, sendo menor no início e máximo ao término da gravidez. Existe uma perturbação também na evolução do reencarnante, ou seja, né, os espíritos superiores acompanham-se de um estado de perturbação mais discreto, né, e mais tardio. Porém, os espíritos mais inferiorizados, desde as primeiras horas da gestação, mergulham-se em estado de profunda perturbação. E isso suscita uma intervenção da espiritualidade superior grandiosa para dar um suporte para que tudo transcorra da forma que foi planejado. E um outro fator psicológico que interfere muito no período da gestação é o estado emocional dos pais. Então, assim, também uma fala de André Luiz, né? Há uma, como eu posso dizer, né? Os pensamentos dos pais, especialmente da mãe, se misturam muito com os pensamentos do reencarnante. Então, assim, há uma profunda troca de emoções e sensações. Então, se a mãe é ansiosa, né? Se a mãe é deprimida, se a mãe é queixosa, ela pode transmitir todas essas vibrações para os reencarnantes, assim como o oposto também. Se ela é alegre, para cima, animada, tudo isso passa também para o feto. O que mais? Filomena de Miranda aqui fala no livro Temas da Vida e da Morte. Ele diz que o reencarnante registra todos os estados familiares de problemas emocionais ou físicos na futura criança, como até a enurese noturna, irritabilidade constantes, inseguranças e etc. Bem, fechada aqui essa parte que a gente falou sobre fases do processo reencarnatório, vamos então às questões
do Livro dos Espíritos, dos 8 itens. Eu vou ler a primeira questão de cada uma delas para a gente fechar essa segunda fase. E a gente, então, depois disso, vai para uma contextualização e a gente finaliza a nossa palestra. Tá? Questão 330. Os espíritos conhecem a época em que reencarnarão? Pergunta de Kardec ao espírito de verdade, e o espírito de verdade responde: eles a pressentem, como um cego sente o fogo de que se aproxima. Sabem que devem retomar um corpo, como sabeis que deveis morrer um dia, mas sem saber quando isso se dará. A reencarnação é então a necessidade da vida espírita com a morte, como a morte é uma necessidade da vida corporal. O espírito de verdade responde: sim, certamente é assim. Então, foi o que nós conversamos aqui, né? A questão do reencarnar. Existe todo um planejamento, como nós já falamos, mas nós não sabemos assim, olha, daqui a 24 horas nós vamos nascer, assim como nós não sabemos se daqui a 24 horas iremos morrer, ou se estaremos aqui, ou se não estaremos, entendeu? Isso é muito importante. Essa questão 330 foi Prelúdios do Retorno, né? Eu esqueci de falar o título para vocês. Miramês, ela fala de Prelúdio do Retorno. Ela diz que quase todos os espíritos pressentem a volta à carne, né? É o que ela sinaliza pra gente. E porque a lei porque deve se cumprir a lei de reencarnação, está estabelecida para se cumprir, mas alguns espíritos, eles ignoram, né? Ignoram desse nascimento, e a revolta, eles são forçados a voltar ao corpo, ainda que inconsciente. Então, esses espíritos, quando reencarnam, realmente eles reencarnam atordoados, né? Por isso é muito importante a gente ter esse conhecimento, né? Compreender que quando a gente for lá para a parte de contextualização, quando estiver voltando algum espírito para o nosso seio familiar, para vocês que querem ser vovós ou mamães, né? A partir desse conhecimento, a gente ter essa sutileza, né? Essa compreensão de ser extremamente amorosa, de compreender todo esse processo que se passa. A gente não está só preso ao que a nossa consciência, enquanto encarnado limitada, nos dá como informação e sensação para viver. Entende? E aí a gente vem para a questão 334, união da alma e do corpo. Aborto, né? É a pergunta que Kardec faz ao espírito de verdade. Em que momento a alma se une ao corpo? Como eu sinalizei a vocês, as perguntas que nós vamos ler agora são todas para ratificar tudo que nós conversamos aqui. E o espírito de verdade responde: a união começa na concepção, mas não se completa senão no momento do nascimento. Desde o momento da concepção, o espírito designado para habitar tal corpo, a ele se liga por um laço fluídico que vai se apertando cada vez mais até que a criança nasça. O grito que se escapa então da criança anuncia que ela se encontra entre os vivos e servidores de Deus. Que delícia, né? E aí a gente vem para a questão 361. Faculdades morais e intelectuais. De onde vem para o homem as qualidades morais boas ou más? E aqui a gente vai falar sobre a questão do tipo, né, de processo encarnatório. A gente só vai se reforçar porque vai depender mesmo do nível moral que se encontra o espírito. São as do espírito que está encarnado nele. Quanto mais o espírito é puro, mais o homem é guiado para o bem. Parece resultar disso que o homem de bem é a encarnação de um bom espírito e o homem viciado é de um mau espírito? Sim, mas dize antes que é um espírito imperfeito,
De outra forma, poder-se-ia crer em espíritos sempre maus, os que chameis demônio. Reforçando aqui que a reencarnação, né, é benevolência, nascemos simples e ignorantes, e tudo aquilo que nós temos de informação, aqui mais no fundinho vocês vão ter essa informação, vão ter esse esclarecimento, tudo que nós temos de informação e conhecimento perpassa pelo esquecimento, justamente por mais uma conduta de amor do Pai para com todos nós. A questão 367 fala da influência do organismo, e depois vocês vão lendo, né, as outras questões, na medida que vocês forem tendo curiosidade. É um capítulo extremamente interessante para que a gente possa se aprofundar. O espírito, unindo-se ao corpo, se identifica com a matéria? A matéria não é senão um envoltório do espírito, como o vestuário é o envoltório do corpo. Unindo-se ao corpo, o espírito conserva os atributos da sua natureza espiritual, que nós sinalizamos aqui, né? A carga, né, cromossomática já vem mesmo com tudo planejado, tudo direitinho. Aí depois tem a questão 371, a partir da 371 fala de idiotismo e loucura. Depois a questão 379 da infância, onde a pergunta é: o espírito que anima o corpo de uma criança é tão desenvolvido como o de um adulto? E o espírito de verdade responde: pode ser mais, se mais progrediu. Não são senão os órgãos imperfeitos que o impedem de se manifestar. Ele age de acordo com o instrumento, com a ajuda do qual pode se manifestar. Por isso que a gente sempre, na doutrina espírita, fala que o encarnar, né, é você estar preso a. Pense quantos espíritos extremamente inteligentes, mas que tiveram a necessidade de ampliar mais, de purificar-se mais, né, quando reencarnam, se sentem presos àquele corpo de criança, e ele só pode ir até onde o seu instrumento aqui na Terra, que é o corpo, lhe permite, né? Na medida que ele vai se desenvolvendo, vai havendo todo um ajuste entre o espírito e a parte física, que vai dar condição dele colocar então a favor da sociedade todo o seu saber, toda a sua inteligência. Tem a questão 366, que fala de simpatias e antipatias. Deixa eu só dar uma olhada aqui, porque a 366 eu acho que já é a número 8. É a número 7, deixa eu dar uma olhada aqui. E a gente já vai finalizando essa parte. Já falamos da infância, que foi a 4, idiotismo, que foi a 5. E simpatias é a número 7, é a penúltima. E a gente fecha aqui essa segunda e penúltima parte falando de esquecimento do passado. Por que o espírito encarnado perde a lembrança do seu passado? É importante que saibamos disso e nos aprofundemos um pouco mais sobre isso. E a resposta do espírito de verdade: o homem não pode nem deve tudo saber. Deus o quer assim em sua sabedoria. Deus o quer assim em sua sabedoria. Sem o véu que lhe cobre certas coisas, ficaria deslumbrado como aquele que passa sem transição da obscuridade à luz. Pelo esquecimento do passado, ele é mais ele mesmo. E aqui, gente, quando a gente começa a ler um pouco mais sobre a importância de esquecer de vidas anteriores, de vidas passadas, no momento encarnatório, a gente vai se deliciar com o esclarecimento que o Espírito de verdade nos traz, porque é de uma caridade tão grandiosa, né? Nos dá a possibilidade de não nos sentirmos humilhados. Imagine a gente reencarnar e lembrar numa família onde a gente veio para resgates, e a gente o tempo todo lembrar
que fomos algozes daqueles que ali estão. Como iríamos conseguir progredir, como iríamos conseguir dar conta do nosso processo evolutivo, lembrando o tempo todo das coisas ruins e negativas que fizemos. Então, é imensurável. Esquecemos do passado justamente para termos mais possibilidades de acertarmos, termos mais possibilidades de conseguirmos melhorar as nossas virtudes, ampliá-las, desenvolvê-las e contribuir com o crescimento e desenvolvimento nosso e de todos que estão, que nós escolhemos estar juntos naquele seio familiar. Dito isso, vamos para o nosso último momento, que é o momento da contextualização, onde a gente vai sim responder algumas perguntas e finalizar o nosso diálogo, que eu achei assim muito gostoso, né? Falar sobre retorno à vida corporal. Quando eu trago contextualização, é porque eu gosto muito de perguntar a mim mesma o que eu tenho feito com todo embasamento teórico, com toda a leitura que eu tenho me debruçado, com tudo que eu tenho aprendido sobre determinados temas. O que é que eu tenho feito com isso? Então a pergunta aqui vai para todos que aqui estão presentes, né? A partir do que sabemos, como devemos nos comportar? A partir de tudo que discutimos no dia de hoje sobre retorno à vida corporal, como deve ser a nossa conduta, não só quando a gente acompanha a chegada de um membro novo na nossa família ou nas nossas imediações, como também com as nossas condutas, porque como nós sabemos que logo ou que nós voltaremos em breve, como é que fica isso na nossa cabeça? Quando eu pensei aqui no que conversar com vocês, eu pensei muito no período da pandemia. Quantos de nós aqui presentes já tivemos assim que devolver entes queridos muito próximos para o mundo espiritual por causa do processo, né, do Covid? Quantos de nós? Qual foi a nossa postura? E quantos de nós ainda devolveremos, não só por causa do Covid, mas porque é o processo natural da vida, né? Todos nós temos que nascer, morrer e renascer. A doutrina nos esclarece em relação a isso, com bases científicas. A partir daí, como iremos reagir? Se estivéssemos todos pertinhos agora, naquele salão doutrinário, eu iria agora parar de falar e ouvir cada um de vocês responderem. Pense que todas as vezes que eu sento para desenhar ou construir uma palestra, uma boa parte do tempo fica para vocês. É porque a partir do que vocês vão respondendo, que eu vou me sentindo assim retroalimentada e a gente vai ampliando a discussão. Mas eu vou fazer de conta que estou ouvindo vocês aqui, sabe? Que vocês estão me respondendo. Pois é. Então, que conduta iremos tomar? Vamos deixar de sofrer? Vamos deixar de sentir saudade? Não. Vamos sentir saudade, vamos chorar sim, vamos nos emocionar sim. Mas vamos buscar o recurso que nos fortalece, porque nós logo vamos nos reencontrar. Nós temos a certeza que o corpo é o que acaba, mas a nossa essência fica viva, que nós temos irmãos de luz que estão nos dando suporte. Olha quanta coisa boa. E mais, sabemos também que logo retornaremos. Ah, não, Maria Olinda, eu não quero mais retornar. Calma, é um processo. Hoje nós aqui conversamos sobre momentos, estágio moral, conversamos sobre tipos de encarnação. Então, assim, estamos ainda no mundo de provas e expiações. Vamos precisar, sim, uma existência é muito pouco para nós progredirmos, para nós atingirmos essa perfeição que é estabelecida pelo nosso mestre. Então, a gente vai ter ainda muito caminhar. Então, que a gente comece a refletir, né, sobre como podemos e como devemos nos comportar, a partir do momento que abraçamos a doutrina, a partir do momento que temos esse esclarecimento, né? Hoje nós já sabemos que nós vivemos, né? Estou falando agora do contexto, por que estamos aqui, por que e para que vivemos? Para sermos felizes, para progredirmos, para evoluirmos,
Nós estamos aqui com esse propósito e nós estamos nesse seio familiar justamente porque precisamos desses entes que estão ao nosso lado, que vão servir de instrumento para aguçar e acionar dentro da gente as virtudes. Epa, Maria Olinda, eu não consigo fazer isso. Exercitem, leiam, bebam água, respirem. Não é simples. Eu estou verbalizando para vocês e ao mesmo tempo eu estou ouvindo. Porque é esse processo mesmo que nós temos aqui, né, na Terra. E qual o sentido da vida? Né? É viver o ideal, é abraçar a causa, é se engajar, é transcender, é ter atitudes que vão fazer com que a gente haja totalmente voltado para o nosso progresso. O nosso progresso pessoal e o progresso da nossa coletividade. Então, é assim, que a gente também tome consciência que nesta vida, nessa existência, a gente tem uma contribuição imensa para dar ao mundo. Nós precisamos amar, né? O auto-amor ele é de extrema importância, né? Amar uns aos outros, né? A máxima de Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, é muito importante que a gente, a partir dessa discussão, a gente tome essa consciência e exercite, né, essa intervenção de amorosidade, de cuidado uns com os outros. E que vibremos, porque fomos oportunizados de mais uma possibilidade de crescer, mais uma chance da gente acertar mais no que diz respeito às informações que ficarão presas na nossa essência, no nosso espírito. Né? Dessa forma, eu concluo o nosso bate-papo de hoje. Né? E enquanto mensagem, eu deixo aqui para vocês a mensagem de que nós precisamos verdadeiramente compreender que é amando uns aos outros, nos respeitando, né? Entendendo que Deus é a força suprema, que Ele não nos abandona em momento algum e que a todo instante, cada passo, cada atitude, cada pensamento, cada intervenção que tenhamos aqui no planeta Terra seja pautada no amor e na certeza de que vamos progredir e auxiliar todos que estão junto conosco, tá? Então, que o Mestre Jesus nos abençoe, que tenhamos assim dentro da gente a certeza de que cada dia é uma oportunidade, que cada raio de sol matinal, cada luz, né, do dia que ilumine a gente, é fonte de energia para a gente crescer e a gente acertar o máximo possível. E que se a gente não conseguir fazer tudo perfeitinho, Deus ele está atento a gente, vai sempre nos dar oportunidade, mas precisamos fazer a nossa parte. Paz para todos vocês e até a próxima.